forma geral, quando a gente fala, de uma forma em geral, quando a gente fala de pacientes evitativos, a gente está falando de pacientes que aprenderam a ser assim. Então, quando a gente vai para a perspectiva de teoria do apego de John Bowlby, a gente entende e a gente percebe que as crianças elas têm necessidades emocionais. Isso vem do berço. Então, óbvio que a gente não vai conseguir aqui aprofundar a teoria do apego, mas crianças que não recebem cuidados suficientes, que não recebem conexão suficiente, que não são atendidas de forma suficiente, e aí entra a questão de que, de fato, os pais, os cuidadores não estão suprindo e não estão dando a atenção. E tem a outra questão, que a terapia dos esquemas, inclusive, fala muito sobre isso, tem a perspectiva da criança também, a interpretação da criança também. Então, em muitos momentos, os pais até dão essa atenção, mas a criança não se sente atendida, não é o suficiente para ela. Sabe aquela história de que, eu tenho 2 filhos diferentes e eu dou a mesma educação para os 2 filhos? Eu trato os 2 filhos do mesmo jeito? Isso não está certo, gente. Então, a gente precisa entender que cada ser humano possuem necessidades emocionais diferentes e se sentem supridos de formas diferentes. Então, um filho pode se sentir super amado, super atendido, super acolhido, suprido nas suas necessidades emocionais, e o outro não. Então, a partir daí, a criança passa a desenvolver estilos de apego, tá? Esse termo técnico, quem ainda não estudou teoria do apego, é importante que você anote. Eu vou compartilhar os slides com vocês no grupo, tá, gente? Vai ficar lá, mas eu quero falar aqui frente a frente com vocês. Então, bora lá. O estilo de apego é um termo técnico muito importante que vai definir a forma como você aprendeu a se relacionar. O que você aprendeu sobre o que é amor, sobre como dar carinho, como eu respondo, como eu me comporto. Então, a forma como eu entendo o que é família, o que é amor, o que é casamento, o que é afeto, tudo isso está dentro do meu estilo de apego. E John Bowlby traz 4 grandes perspectivas aí de estilos de apego. Então, em primeiro lugar, existe o apego seguro, que é aquela criança que foi suprida com eficácia, que se sentiu bem amada, que conseguiu ali se sentir suprida nas suas necessidades emocionais. Essa criança ela vai se tornar aquele adulto que é bem resolvido nos relacionamentos. Então, normalmente eles entram no relacionamento sabendo dar carinho e sabendo receber carinho. São pessoas que não têm dificuldade de mostrar fragilidade, mas também não têm dificuldade de acolher o outro. Então, a gente vai ver aí pessoas que se conectam mais facilmente e que, ao mesmo tempo, são seguras. Não tem a crise de ciúme, são pessoas que sabem que estar sozinho é diferente de estar solitário, de solidão. Então, meu companheiro fez uma viagem, mas eu não sou abandonado, ele vai voltar para mim. Então, existe esse apego seguro, essa construção de que eu sei que eu sou amado e eu sei que ele foi, mas ele vai voltar. Então, eu posso ficar tranquilo. Então, aí a gente está falando do estilo de apego seguro. Mas existem também estilos de apego inseguros. E aí a gente vai falar do evitativo, que é exatamente a aula de hoje. Nós vamos falar do ansioso e nós vamos falar do desorganizado. Então, quando a gente está falando do evitativo, a gente precisa prestar atenção que, na infância, ele não teve esse suprimento adequado, ele não conseguiu se conectar de forma adequada. Ou os cuidadores, sim, você está aí! Estou vendo o Farley, querido, aqui também, que honra! Sejam muito bem-vindos. Então, em alguns momentos, esses pais também não conseguiram expressar de forma eficaz e a criança desenvolve a estratégia de evitação. Eu não vou me conectar, eu vou evitar. Gente, John Bowlby, em algumas obras dele, acaba descrevendo que, inicialmente, normalmente, a criança tem uma busca por eu quero ter resposta, eu vou buscar, eu vou chorar, eu vou protestar. Mas quando ela percebe de forma repetida, de forma contínua, que esses cuidadores não atendem, então, eu gritei, minha mãe não responde. Eu chorei, minha mãe não responde, né? Eu quero um devido cuidado, eu não tenho esse cuidado. Eu tento conexão com os meus cuidadores, não recebo essa conexão. Isso se repetindo, isso com uma habitualidade, vai realmente construir uma resposta dessa criança, que é de quê? Não vou mais chamar.
não vou mais buscar por essa atenção. Não adianta, isso não resolve, isso causa uma dor desnecessária. E essa criança vai desenvolvendo isso como um arsenal, como uma habitualidade. Isso se torna um estilo de apego, isso se torna a forma como eu me relaciono. A Malha que estava aqui trabalhando comigo está indo embora agora, estou me despedindo dela, beijo. E aí, ela passa a se comportar assim dentro dos seus relacionamentos. Então, gente, isso tem uma questão que pode ter influência genética, obviamente, tem uma questão ambiental muito forte, que é exatamente sobre o que descreve a teoria do apego de John Bowlby. Então, o meu ambiente, as minhas relações iniciais com os meus pais, com cuidadores, com colegas, professores, figuras importantes da minha vida vão influenciar isso, tá? E a gente vai ver exatamente isso se repercutindo e consolidando pelo resto da vida e por grande parte dos relacionamentos. Então, a gente vai ver isso também na perspectiva cultural. Quando o Leandro trouxe aí logo no início o exemplo de que, em questões de prevalência, os homens normalmente são mais evitadores, também existe uma questão cultural por detrás disso, né? De que homem não pode chorar, homem que é macho não pode se expressar dessa forma, homem que é muito carinhoso é porque é muito, né? Então vem aí os adjetivos que vão depreciando esse homem que é muito carinhoso, é muito meloso, gruda demais, nem parece homem. Então tem uma questão cultural também que faz com que essa prevalência de evitação seja da população masculina, tá? Então a gente primeiro entende a origem desse comportamento e a gente precisa entender, gente, que esse comportamento, na perspectiva de teoria do apego, ele não é considerado um comportamento desadaptativo. Por quê? Inclusive, em Teoria do Apego de Cristiano Nabuco, tem um parágrafo que ele traz, que ele fala exatamente isso. Como eu vou patologizar uma resposta comportamental que diz respeito à sobrevivência da espécie humana. Então, a gente precisa entender que sistemas de apego são sistemas biológicos e geneticamente programados em seres humanos e em mamíferos, de uma forma geral. E por que a gente se comporta assim com relação a apego? Porque a gente entende que quando a gente tem um parceiro, a gente vive mais anos. Vocês sabem disso, né? Se a gente... as estatísticas, aí vários estudos mostram que pessoas que têm parceiros, que têm figuras de apego sólidas por muitos anos, ela tem uma longevidade maior, elas têm índices de vulnerabilidade para depressão, para ansiedade, para estresse reduzidas. Então, a gente vai ver vários benefícios. E isso, gente, é uma construção antropológica em seres humanos. Então, além de estar no nosso gene, seres humanos têm essa necessidade, não é algo que simplesmente a gente modela, aprende com os pais, a gente nasce com essa necessidade. Isso é uma questão histórica. A gente sabe que para sobreviver mais, a gente precisa estar em bando, a gente precisa estar em sociedade. Ser humano não pode viver solitário. E as pesquisas mostram que solidão é uma causa de diminuição de perspectiva de vida, é uma causa de diminuição de saúde mental, com aumento de vulnerabilidade para depressão e para outros transtornos. Então, é uma questão de sobrevivência. Isso é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então, se isso diz respeito a um comportamento que é adaptativo, por que é adaptativo? Porque é para que o ser humano continue sobrevivendo, para que ele se adapte ao meio ambiente, para que ele consiga ter saúde, ter filhos, continuar a espécie. E aí, Cristiano Nabuco traz essa reflexão que John Bowlby também faz em alguns momentos na literatura. Então, como eu posso chamar esse comportamento de desadaptativo? Gente, o microfone ligado, deixa eu verificar aqui. Só um minuto. Verifica, gente, quem está com o microfone ligado, tá? E coloca em mudo, por favor. Tá bom? Pronto, consegui aqui botar. Então, bora lá. Então, como que um comportamento que me ajuda a perpetuar a espécie, que me ajuda a viver mais, pode ser considerado um comportamento desadaptativo? Então, ele traz esse questionamento, né? E isso leva a gente a entender que
Óbvio, a gente não vai manter esse comportamento no paciente, mas a gente precisa entender o funcionamento desse comportamento, o porquê desse comportamento. E isso passa pela perspectiva do terapeuta desenvolver empatia e de entender com profundidade apego. Da gente olhar para esse paciente e a gente entender, ó, isso aí tem uma história, isso aí tem uma razão dele ter sobrevivido por anos na infância, porque foi difícil não se conectar, e dele entender que ele também precisa da companheira, e isso é algo que a gente traz realmente de forma inconsciente, né? E aí a gente vai olhar para esse homem e entender que, por exemplo, por milênios, os homens precisaram ser muito mais evitativos diante de situações de guerra, diante de situações de caça, diante de diversas situações. Então, por exemplo, como que a gente faz? Eu não sei se algum de vocês já atendeu militar em terapia de casal. Eu já atendi militar em terapia de casal. Então, eu atendi um militar que estava na ativa em terapia de casal. E olha que interessante, esse militar ia para o treinamento, e lá no treinamento, o superior oficial dele, né, mandava ele mergulhar no lixo, ele tinha que nadar várias horas em mar gelado, ele tinha que passar privação de sono, privação de fome, dores, treinamentos super pesados, né? E ele tinha que ter um comportamento evitativo durante esse treinamento. Como que faz para você estar sentindo dor, estar sentindo fome, estar sentindo sono, estar sentindo saudade da sua família e você não pode baixar a guarda, você tem que permanecer forte? Você tem que ser evitativo. É um comportamento adaptativo para aquela situação. Historicamente falando, antropologicamente falando, os homens sempre estiveram nas guerras, os homens sempre estiveram diante da caça. Então, é entendível esse comportamento que foi passado de geração em geração e que chega hoje com uma causa. Então, quando a gente olha para esse homem evitativo ou para essa mulher evitativa, vamos lá, hoje nós temos muitas mulheres evitativas, a gente sabe que existem diversos motivos para isso, acabei de explicar aqui há pouco. Então, quando a gente olha para esse paciente evitativo, a gente precisa entender que tem uma razão de ser, que tem uma explicação lógica para isso e que tem uma explicação adaptativa por detrás disso. Esse comportamento não é de todo disfuncional, esse comportamento não é de todo ruim, muito pelo contrário. Só por conta desse comportamento é que a nossa espécie chegou até aqui hoje. Então, você imagina se lá atrás, quando os homens precisavam lutar, eles começassem a chorar, eles quisessem conexão com a mulher, e eles esmorecessem. Vocês conseguem entender isso? Que em muitos momentos essa estratégia de desligar emoção foi útil para a sobrevivência da espécie. Então, é exatamente o que eu quero que vocês comecem a pensar sobre isso, tá? Então, aqui a gente está entendendo a origem desse comportamento evitativo, para que a gente olhe para esse paciente com um olhar realmente empático, com um olhar menos julgador, com um olhar menos preconceituoso. Por quê? O que é que eu costumo escutar e ver nas redes sociais? Ah, esse marido é frio, esse marido é insensível, esse marido é narcisista, esse marido é egoísta, esse marido não se importa. E aí vem aquele monte de rótulos, né, que eu vejo, inclusive, profissionais da psicologia disseminando nas redes sociais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses rótulos, principalmente se você é terapeuta de casal, você vai espantar os evitadores com esse tipo de comentário no seu perfil do Instagram. Por quê? A gente vai entrar agora na parte 2 da aula, que são quais são as estratégias que eu vou utilizar para acessar esse evitador. Porque ele vai chegar na sessão se comportando de que forma? Então, primeiro, a gente vai perceber um desconforto muito grande quando a gente quer falar de emoções, de frustrações, de dores, de situações difíceis. A gente vai ver um desconforto muito grande. E aí, bora lá. Além do desconforto, a gente vai ver que em muitos momentos esse paciente ele vai fazer fuga para o cognitivo, para a argumentação. Então a gente pergunta, por exemplo, como que tu tá se sentindo aqui agora? Aí ele vai dizer, Amélia, você precisa entender que a lógica disso é que, veja, não é justo
que eu faça isso, ele vai argumentar, ele vai para a parte lógica. Então, na hora que você pergunta como tu se sente, ele não vai dizer tô triste, tô frustrado, tô decepcionado, tô cansado, tô com raiva. Ele não vai expressar o que ele está sentindo. Ele vai para a parte cognitiva, ele vai para a parte lógica. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, por quê? Porque se você também tem um estilo de apego mais evitativo, você tem um padrão de comportamento mais evitativo, é muito cômodo levar essa terapia nesse padrão. Tu fica no cognitivo, eu fico no cognitivo, a gente não aprofunda e todo mundo fica bem. Ninguém sofre. Ninguém sofre, ninguém se desgasta, a gente não precisa aqui causar um mal-estar. Então, eu vou levando no cognitivo e tu vai levando no cognitivo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Eu me lembro de uma paciente que ela era bem evitativa e ela também é psicóloga. E ela já estava há alguns anos em terapia individual. E eu acabei utilizando com ela várias estratégias de terapia focada nas emoções, na terapia com o casal. E uma das características de esquemas de terapia focada nas emoções, por exemplo, é que a gente aprofunda muito as emoções. A gente dá um foco maior nas emoções. A gente conduz o processo terapêutico muito mais voltado para as emoções. E, gente, isso faz toda a diferença para acessar pacientes evitativos. A gente precisa acessar as emoções. A gente não pode ter medo de acessar, de ativar, de aprofundar, tá? E aqui eu vou mostrar quais são os cuidados que a gente vai ter nesse acesso. Mas essa paciente em particular, eu acho que na segunda sessão, ela chegou para mim e disse assim, Amélia, eu estou impressionada com o tanto que em 2 sessões você conseguiu aprofundar dentro de mim. Eu estou há, não sei quanto tempo ela falou, não me lembro agora, mas eu estou há 2 anos na minha terapia individual e a minha terapeuta não conseguiu chegar nesse ponto ainda. Então, olha isso. Então, como é que eu estou na terapia há tanto tempo e o meu terapeuta ainda não conseguiu aprofundar essas emoções comigo? Então, eu estou confortável. Eu não estou acessando, aprofundando, e a gente precisa fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente percebe esse paciente com essas características de que eu tenho muita dificuldade, gente, o Leandro falou algo muito importante, olha para o rosto do paciente. Olha para o corpo do paciente. Olha para como ele reage na hora que a esposa chora, na hora que o marido fala algo mais emotivo, como é a reação dele? Isso incomoda? Então, tu tem que estar prestando atenção nessas reações, nas reações do corpo, nas reações faciais, nas respostas de fuga que ele dá. Tudo isso a gente vai estar mapeando e observando, tá, gente? Percebeu isso? Acolhe. E olha, algo muito interessante. Quando a gente vai falar com o paciente evitativo, quais são as respostas padrão que eles dão? Eu tenho um paciente que eu atendo atualmente, são de outro estado, e toda sessão que eu chego para falar para ele, eles brigaram, eles estão sem falar, e aí eu pergunto, e aí, fulano, como é que você tá? E ele, tá tudo bem, tá tudo ótimo, graças a Deus. Gente, a casa tá caindo, minha esposa não tá falando comigo, tá o maior problema, tá tudo bem, não tá tudo bem. Então, é muito comum que a gente perceba esse comportamento no paciente. Ele vai mascarar, ele não vai mostrar o que está acontecendo de verdade. Então, a gente não pode acreditar simplesmente no que o paciente está falando, gente. Tá tudo bem, a gente tem que investigar, a gente não pode se conformar com essa primeira resposta. E eu me lembro aqui de um roleplay que a gente fez lá no Congresso do Servo Educacional com o Farley. Com o Farley e a Arilene. E o Farley foi um ator, assim, excepcional. Gente, o Farley está aqui conosco na aula. E ele também é terapeuta de casais maravilhoso. Também tem formação internacional em terapia focada nas emoções. É professor do Servo Educacional também. Ele está aqui com a gente. E foi impressionante, porque ele fez um papel, assim, da esposa tá lá se acabando, chorando, tremendo. A mulher é uma atriz, né? A Arilene é atriz. A mulher chorava, assim, no roleplay, tremia. E ele... E eu perguntava, e aí, como é que tá? Não, tá tudo bem. Aí eu, tá tudo bem, entendi. Então, quando você vê tua esposa dessa forma, tu já percebe que tá tudo bem, é assim mesmo, ela age assim. Então,
eu vou acolhendo o paciente e vou aprofundando, questionando de forma muito sutil. Eu não vou chegar para um paciente evitativo com confrontação, gente, em hipótese alguma. Eu vou chegar para esse paciente evitativo com muita validação, trazendo a sensação de que eu entendo o que ele está falando. E é interessante porque eu estava revendo, Farley, essa semana, esse roleplay, eu ri muito. E aí, eu me lembrei de uma fala muito recente de um casal em terapia, que foi quando a Arilene chegou para você e disse: Olha aí, Amélia, parece um poste, ele não tem emoção. E a esposa super escalada, super ativada, e ele assim, brisa, não está acontecendo nada. Então, muitas vezes esse paciente traz a fala de que, olha, Amélia, o problema não sou eu, ela é a problemática. Ela é a escandalosa, ela que faz tempestade no copo d'água. Eu sou super regulado, sou super, sabe, de boa. O problema não está em mim. Então, cuidado, porque às vezes a gente pode ser levado a entender que, ai, ela é escandalosa, problemática, abusiva, tóxica, ciumenta, sufoca a relação, e ele é super. E não é. Então, às vezes a gente está diante de um cara que é super evitativo, que tem uma dificuldade terrível de se conectar, e essa esposa já está sofrendo há anos, porque não consegue se conectar com o poste. Com um poste que não tem. Então, e foi exatamente isso que o Farley mostrou muito bem ali no roleplay. Então, gente, a primeira coisa, a gente precisa construir um ambiente seguro. É a primeira providência com esses pacientes. Então, eles precisam olhar para a terapia, olhar para o terapeuta, entender que aquilo ali é um ambiente extremamente seguro, que eles podem falar o que quiserem, que não vai ter julgamento, não vai ter julgamento, não vai ter crítica, muito pelo contrário, vai ter validação, aceitação, acolhimento. Então, na hora, foi interessante porque talvez eu publique um trechinho desse roleplay no Instagram, como falei, e a Arilene. Foi interessante que quando o Farley falou isso, ai, tá tudo bem, tal, eu te entendo. Olha o que é que eu falo, eu te entendo. Alguns pacientes respondem, eu não sinto nada. Ou eu pergunto, o que você está sentindo? Não sei. Eu entendo. Eu imagino que você não saiba exatamente o que você está sentindo. E eu imagino que seja difícil estar aqui. Aí eu vou levando ele a refletir e aprofundando a emoção. Eu imagino que seja difícil você estar aqui no relacionamento, à beira de se separar, vocês estão tendo muitos problemas, você está precisando sair de casa e você não sabe exatamente o que está sentindo. Como é estar nesse lugar de não saber o que está sentindo? Então, eu vou validando o que ele está sentindo e vou aprofundando e vou levando a refletir sobre, eu vou puxando ele para a situação de dor, sabe? Eu vou puxando aos poucos para a situação de dor, para que ele se conecte mais com aquilo e vou validando e vou aprofundando. Então, eu vou fazendo com que esse cliente se conecte mais com essa emoção. E claro, gente, isso precisa ser com cuidado. Eu me lembro de uma situação de uma paciente bem evitativa que ela, quando eu comecei a tocar no assunto, ela ficou sem resposta na hora. Então, às vezes o paciente fica sem resposta, não responde nada. A pergunta foi algo tão difícil que ele nem consegue falar na hora, ele trava. Foi essa a resposta que ela teve na hora, ela travou. Na hora que ela travou, eu percebi a fisionomia dela e eu perguntei, olha, eu percebi que a tua fisionomia mudou. O que é que tu tá sentindo? Eu respeito o teu tempo e eu não vou aprofundar. Então, eu vou percebendo o limiar de tolerância, até onde eu posso ir com esse paciente. Então, o terapeuta não pode ser apressado e querer aprofundar tudo de uma vez, sabe, gente? Não é em uma sessão, em duas sessões, em um mês, em 2 meses. Vai aos poucos, um passinho de cada vez. E foi interessante porque ela trouxe uma figura de imagem de forma espontânea, ali na hora da sessão. Ela disse assim, Amélia, eu estou me sentindo como quem está caminhando para um poço de piranhas. E na hora que ela falou isso, eu estou me sentindo como quem está caminhando para um poço de piranhas. Na hora, eu validei ela. Eu disse, eu imagino quanto medo você deve sentir de estar perto desse poço de piranhas e você não quer nem encostar o pé perto disso. Mas eu quero que tu saiba que eu estou aqui com você.
Eu estou segurando a tua mão e tu não vai cair nesse poço de piranhas. Então, eu estou mostrando para ela que eu estou com ela e que eu entendo a dificuldade dela de tocar naquele assunto. É muito difícil tocar naquele assunto. Então, a gente precisa realmente dar esse apoio seguro, esse ambiente seguro, mostrar que entende, validar, mostrar que está com ele naquela emoção. Então, se só ele se conecta e tu não se conecta, gente, ele vai voltar. Ele vai dar ré, porque ele está sozinho. Então, entenda que eles têm medo de se conectar com essa emoção. Entenda que talvez para esse paciente, isso significa tocar numa dor que ele não toca há muitos anos. Tocar em conteúdos emocionais é coisa que ele evita há muitos anos. Por quê? Porque não vale a pena. Porque eu já gritei, já protestei, já corri atrás há muitos anos atrás, e isso só traz dor, isso só traz desconforto. E eu não consigo resposta, eu não consigo me sentir amado, então eu não vou me conectar, eu não vou correr atrás, eu não vou falar sobre isso. Isso é perigoso para ele. A gente precisa entender isso. Então, quando a gente tem esse entendimento e a gente começa a validar, mostrar que o ambiente é seguro, a gente precisa ser previsível, tá, gente? Previsibilidade. Quem é evitativo, ele vai chegar na terapia muito desconfiado. O Leandro falou sobre isso também aqui no início. Então, ele vai chegar achando que, por que eu estou fazendo terapia? Por que eu estou abrindo a minha vida para uma estranha? Então, assim, por que eu estou numa situação desconfortável? Eu não quero falar sobre isso. Isso é coisa que ela buscou aí, que ele buscou aqui. Então, assim, a gente realmente precisa entender que eles estão ali, assim, muito incomodados. É algo muito difícil. Não parece, porque eles estão desligados. Desligou. Não estou sentindo nada. Normalmente, é o parceiro mais perseguidor, aquele que cobra mais, que busca atrás, que a gente percebe, né, mais facilmente. Então, o evitador, ele mascara. E a gente precisa exatamente prestar atenção nisso, tá? Gente, eu tô vendo que vocês estão fazendo alguns comentários e algumas perguntas, tá? A Luciana colocou aqui, o estudo sobre questionamento socrático e vivendo terapia dos esquemas, foi o primeiro encontro ontem? Foi, tá? Foi, mas foi só uma introdução. A partir da próxima semana que vai começar o capítulo 1 e 2, tá bom? Quem quiser acompanhar os estudos de segunda-feira, a Luciana Bombástica faz terapia de casal relacionado com finanças, gente. Tem, inclusive, curso, treina outros profissionais, também aluna da mentoria para terapeutas de casais, está aqui conosco também. Pensei que era hoje. Foi ontem, tá? Hoje é de casal, mas eu acho que vai vir mais uma novidade para segunda-feira, viu, gente? Eu acho que a agenda de segunda-feira ainda vai ter mais um plus. Deixa eu fechar aqui as agendas que depois eu comunico com vocês. Mas bora lá. Então, todo esse cuidado a gente precisa ter com esses pacientes evitativos. Então, não confronta, não julga. Eu tomo muito cuidado na mentoria para terapeutas de casais de lembrar aos pacientes que na terapia de casal a gente tem que tomar muito cuidado com as ativações esquemáticas. Foi algo que o Leandro falou aqui, das ativações. Então, quantas vezes a gente já foi traída, já foi traído, a gente já foi abandonado, abandonada, e na hora que o casal começa a falar ali da traição, do abandono, a gente começa a ficar com raiva de um dos cônjuges. Ou então, tu tá casada com um marido que é bem evitativo. E tu passa raiva com teu marido dentro de casa porque ele é bem evitativo. Aí tu vai e recebe um paciente que é bem evitativo. Na hora que tu começa a perceber o funcionamento dele, tu começa a ficar com raiva desse marido. Então, tu ficou ativada ali. A gente precisa tomar cuidado aí. A Lu, a gente fez uma supervisão sobre isso, né, Lu? A transferência contra a transferência. Então, tu começa a ficar ali ativado e vem a transferência contra a transferência nesse processo. Exatamente isso. Então, a gente começa a ficar com raiva. Mas veja, gente, ele não é teu marido. Não é teu casamento. Tu tá ali como profissional. Eles têm a vida deles. Então, a gente precisa o tempo inteiro estar fazendo essa revisão, essa observação durante os atendimentos, porque terapias que são conduzidas com mais conteúdo emocional, elas são mais ativadoras. Elas exigem mais do terapeuta. Então, normalmente, a gente se envolve mais emocionalmente e isso pode trazer uma ativação esquemática, a gente ficar com raiva ali do marido, ficar com raiva da esposa, tomar as dores de um. Terapia de casal, a gente está tendo os dois. E a gente precisa entender que tanto aquela esposa que está sofrendo porque ele não é carinhoso,
porque esse homem é frio, porque esse homem não dá assistência, porque ele sai mais com os amigos do que com ela está sofrendo, tá. Mas ele também tem as dores dele. São dores mascaradas, mas elas também estão lá. E isso serve tanto para o marido como para a esposa. Então, quando a gente vai atender casal, a gente precisa olhar para os dois e perceber, ó, aqui tem dor dos dois lados. Aqui tem necessidades emocionais não supridas dos dois lados. E a gente vai ter que olhar para esses indivíduos e, além disso, olhar para o relacionamento, para a dinâmica relacional que está sendo construída a partir da interação desses dois, né? Para mapear quais são os ciclos negativos, quais são os gatilhos, quais são as emoções primárias, secundárias, respostas fisiológicas, conteúdos de apego e tendências de comportamento. Tudo isso a gente vai mapear, tá? Então, a gente precisa olhar para esse casal, para esse paciente evitativo com um olhar muito compassivo, aplicar realmente a compaixão e entender que existe uma história, existe um porquê, existe muita dor envolvida e a gente precisa realmente saber manejar, tá, gente? Hoje eu não vou conseguir aprofundar protocolos mais específicos e técnicas mais específicas para acessar esses pacientes, mas vocês já estão entendendo que, por exemplo, a validação é uma técnica que vai ser muito utilizada para acessar pacientes evitativos. Então, a gente vai realmente trazendo esse paciente para mais perto dessa dor. Ah, mas Amélia, quando eu pergunto, ele traz respostas cognitivas, ele foge do assunto, ele traz argumentação. Você vai validar tudo que ele falou, vai validar a argumentação que ele fez. Eu entendo que, logicamente falando, isso não é justo, eu entendo que tu se esforça, que tu paga as contas, mas eu queria muito que, nesse momento, tu olhasse. Quando ela fala, eu me sinto sozinha, eu sinto que não sou amada. Como marido, como é que tu te sente? Ai, Amélia, eu acho injusto, tarará, tarará. Aí, valida. Eu imagino que tu te sinta injustiçado. Eu imagino que tu te sinta que essa fala é injusta. E no teu lugar, talvez eu me sentiria da mesma forma. E eu percebo, ó, eu vou falar da observação. Eu percebo que quando tu falou que isso é injusto, tu falou chateado. Tu tá sentindo raiva quando tu fala nisso? Então, eu vou ajudando esse paciente a perceber a emoção que está envolvida ali naquilo, né? E normalmente raiva é uma emoção secundária. A gente vai aprofundar, porque muito provavelmente isso vai chegar no conteúdo de quê? Amélia, eu tenho medo de, nesses momentos que ela começa a gritar, nesses momentos que ela vem reclamar para mim, eu tenho medo de que isso vai terminar em uma coisa pior e esse casamento vai acabar. Então, normalmente, um dos motivos do evitador no ciclo negativo do casal não entrar na discussão, ficar calado, sair de casa, se afastar, é porque eles não querem piorar o conflito. Vocês vão ver muitos evitadores respondendo exatamente isso. Eu não queria piorar o conflito. Eu quero salvar o casamento. Eu acho que se eu entrar para conversar também, isso vai virar uma coisa que a gente não vai conseguir controlar. Então, isso é muito comum. Prestem atenção nisso. Então, para eles tem uma lógica por detrás desse comportamento. Não é porque eu não presto, eu sou ruim e eu não quero atender essa mulher, porque eu não sei como lidar com essa dor, eu não sei como lidar com essa frustração, e como eu não sei lidar, é melhor ficar calado e não terminar numa coisa pior, né? Então, eu fico aqui. Então, eu já atendi pacientes que, devido ao ciclo negativo que o casal estava, o marido também era um médico. Então, olha a profissão, já, né? E era um médico cirurgião. Olha a profissão. O tanto de evitação que esse homem precisa ter para sair cortando as pessoas, né? Abrindo as pessoas. Isso é evitação. Eu preciso ser uma pessoa mais fria, né? Então, ele vem para o relacionamento e ele começa a lidar com esse tipo de conflito, com esse tipo de demanda da esposa. O que é que esse homem começou a fazer? Ele tinha uma outra casa no município vizinho. Ele começou a passar dias na outra casa e ele não voltava para casa. E não tinha uma terceira pessoa envolvida, não tinha uma amante, não tinha uma traição. Ele só não queria entrar na briga. Ele não queria entrar naquela conversa. Então, olha o nível de evitação que a gente se depara aqui. Então, a gente vai ver casos exatamente desse tipo e a gente precisa olhar para esse paciente, não com olhar de que tá, cara, vou fazer aquele refletir sobre isso, de que tá errado ele sair de casa, que não sei o que, não sei o que. Isso espanta o evitador. Não. Acolhe, valida,
Entende, aproxima ele do contato emocional e vai segurando ele, vai segurando. Então, tu tem que aproximá-lo do contato emocional, mas mostrar que tu tá dando proteção, que tu tá ali com ele, que ele não tá sozinho, que isso não é perigoso. Então, é muito interessante porque tem, por exemplo, um roleplay que a doutora Sue Johnson, né, que é a criadora da terapia focada nas emoções para casais, traz, onde ela está acessando um marido que ele é cientista, e aí ele começa a dizer exatamente isso. Eu acho que se eu entrar nisso, eu vou machucá-la, e isso vai piorar, e isso não é a solução. Aí ela, espertamente, diz assim, você é um cientista, eu entendo você, e eu imagino que o receio que você tem disso perturbar o seu relacionamento, complicar o seu relacionamento, mas você é um cientista, e você trabalha com experimentos. O que você acha da gente testar você falar isso para ela agora? Então, ela pega a profissão dele e traz exatamente o gancho do experimento. Vamos experimentar, aproximar dessa emoção? E aí ele, tá, vamos. E aí ele, com muita dificuldade, vai falando para a esposa o conteúdo emocional e ela vai ajudando, ela vai sugestionando, ela vai falando do lado junto com ele. E aí, no final, quando ele comunica para a esposa o conteúdo mais vulnerável, de medo, de não saber o que fazer nesses momentos, de também ficar desesperado quando vê que não consegue atender essa esposa. Ó, quando eu percebo que eu não estou te fazendo feliz, eu fico desesperado. Eu não sei o que fazer e eu corro desse lugar. Então ele vai falando isso de uma forma muito vulnerável para a esposa. E aí ela pergunta para a esposa, como é que foi escutar isso dele? E a esposa começa a chorar e dizer, eu nunca vi ele falando dessa forma. Eu consegui entender como ele se sente. E aí ela volta para o marido e diz, como é que você se sente agora? Eu me sinto aliviado. E aí ele diz, você percebe que não foi perigoso? Que você conseguiu conectar com ela. Então, é esse trabalho que a gente vai fazendo com o evitador, de ir dando experiências corretivas. Então, lembre que, muito na perspectiva de terapia dos esquemas e na perspectiva de terapia focada nas emoções, por exemplo, a própria teoria do apego de John Bowlby vai mostrar o quê? Os estilos de apego podem ser modificados. Os comportamentos podem ser modificados. A partir de quê? Novas experiências corretivas. A terapia de casal precisa proporcionar para esse paciente evitativo experiências corretivas, experiências onde eu tenho uma resposta diferente daquilo que eu tive na minha infância, daquilo que eu tive na minha história. Então, eu começo na terapia de casal a acessar a emoção e não tem risco, não é perigoso. E aí eu falo da minha emoção para minha companheira e não é perigoso. E teve um resultado diferente, ela se conectou comigo. Então, eu começo a ter novas experiências. Então, peraí, eu posso acessar as minhas emoções, eu posso falar e dar bem no final? Então, é isso que eles vão começar a perceber durante a terapia de casal, que eles podem acessar e podem se conectar sem risco. Isso não é perigoso, tá, gente? E a gente vai ver exatamente que, com o passar do tempo, eles vão se sentindo cada vez mais seguros. E aí eu me lembro que quando essa paciente que eu citei aqui, que ela falou do poço de piranhas, né? Quando ela começou a aprofundar mais e mais e mais as emoções, ela disse assim, Amélia, eu tô no meio do poço de piranhas, né? Em vários momentos ela falava isso. E ela dizia assim, Amélia, e eu tô conseguindo falar sobre isso, e eu tô conseguindo me conectar com isso. Então, eles vão experimentando o perigo, o risco de se conectar cada vez mais profundo e eles vão cada vez dando um passinho a mais, um passinho a mais, um passinho a mais. E claro, gente, isso varia de casal para casal, de paciente para paciente. Tem paciente que vai conseguir ser acessado emocionalmente muito mais rápido e tem paciente que vai demorar muito mais para se conectar, para acessar. E a gente precisa ir avaliando isso, tá, gente? A gente precisa ir mensurando como que está a evolução dessa conexão emocional do paciente, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Lu botou um comentário que vai precisar sair, mas aproveite a aula maravilhosa com essa mulher. Obrigada, Lu. Eu acho que ela já saiu, inclusive. Basicamente isso. Então, bora lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês, tá? Os slides dessa aula.
A proposta é de que a gente realmente termine às 20 horas a aula de hoje. Eu sei que é um tempo mais curto, mas é um tempo de vocês irem digerindo, tá? Eu me lembro que a primeira vez que eu escutei que comportamento evitativo era adaptativo, eu fiquei assim, mas como? Como que uma pessoa não se conecta, uma pessoa é desligada emocionalmente, uma pessoa age friamente, isso pode ser adaptativo, tá? A gente vai ver na perspectiva de teoria do apego, a pura mesmo, exatamente isso. John Bowlby falando isso, o Cristiano Nabuco falando isso, mas comecem a usar lentes de apego nos atendimentos de vocês, que é exatamente isso. Bora botar essa lente. Eu quero começar a olhar de uma forma mais apegada para esse paciente. Eu quero entender qual é o significado de apego. Eu quero entender a história por detrás disso. Eu quero entender quais são as dores, quais são os medos por detrás dessa evitação toda. E aí, gente, a primeira coisa é entender a origem, que foi o que eu falei aqui no início. A segunda coisa, a gente vai entrar com as intervenções de forma superficial. Eu não trouxe aqui protocolos mais específicos, mas eu já sinalizei como que a gente vai aí começar a acessar esse evitador. E eu finalizo com que, além de acessar o evitador, eu quero conectar esse evitador com o cônjuge, com o companheiro. Então, eu vou proporcionando novas experiências de fala durante a terapia de casal. Então, Amélia, a gente também vai trabalhar a conexão. Sim, mas cuidado. Por quê? As pesquisas mostram que comunicação simplesmente, melhorar a comunicação simplesmente, não melhora a satisfação conjugal. Prestem atenção nesse dado científico, tá? Eu vou compartilhar com vocês no grupo uma outra live que eu fiz de uma pesquisa específica que fala sobre isso, para vocês assistirem. Então, comunicação pura não aumenta a satisfação conjugal. A comunicação precisa ser emocional, conectada. Então, se eu consigo desenvolver com esse casal comunicação conectada, eu consigo melhorar a satisfação conjugal e consigo melhorar a conexão emocional desse casal. Gente, antes de fazer aqui, abrir para perguntas, tá? Eu queria que vocês, quem puder, abre a tela do computador. Quem puder, eu sei que já tem aqui algumas pessoas com tela aberta, a Rosilane, a Vanilda, o Leandro, a Jace, vi aqui que a Andréia está de volta, a Mara, a Débora abriu agora. Débora, foi você que falou, né, que está há alguns anos sem trabalhar com casais? Foi, né? Tá, Sim, muito bom. sim, porque eu não cheguei a fazer especialização, né? Mas naquela época, né, Amélia, quando eu me formei há mais de 20 anos, a gente era o que tinha, né, na cidade. E eu atendi alguns, mas assim, ó, eu acho que é meio assustador, né? É assustador. Mas então É... eu quero participar, né, das lives, porque eu acho que mesmo não trabalhando como terapeuta de casal, é sempre muito rico para a gente entender os individuais, né? Sim, porque na terapia individual vocês vão receber pacientes evitativos também, né? E a gente Uhum. vai ter que aprender a lidar na terapia individual com esses pacientes evitativos também. Mas bora lá. Só antes de eu escutar aqui comentário, dúvidas, enfim, eu queria fazer esse registro, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Acho que eu vou fazer direto do celular, porque tem hora que tá travando aqui. Todo mundo abriu? Aline, Romildo, Ana Lúcia, Rafaela, Ana Maria, Paula. Se vocês puderem abrir um pouquinho. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém para cá. Pronto. Deixa eu fazer aqui. Gente, eu vou fazer do celular, tá? Todo mundo ri. A mulherada começa a arrumar cabelo, né? Coloca batom, muda a posição, vê o melhor ângulo. É muito bom. Bora lá. Deixa eu fazer um registro aqui. Deixa eu fazer um em pé. Muito bom. Bora lá. Como que eu posso ajudar vocês mais? Eu vou pedir para que vocês, quem tem dúvida, coloque aqui na caixa de perguntas, porque eu acho que eu consigo acelerar para ganhar tempo para vocês e para mim, né? Então, quem tem alguma dúvida sobre pacientes evitativos, enfim, sobre a aula, coloca aqui na caixa de perguntas que eu vou responder, tá? E aí, gente, às terças-feiras
eu sempre estarei trazendo pesquisas relacionadas à prática clínica com casais, tá? Então, esse conteúdo aqui é um resumo, é a síntese de uma pesquisa que eu vou apresentar lá no Congresso da FBTC, tá? Que é exatamente o tema da pesquisa Acessando e Conectando Pacientes Evitativos na Terapia de Casal. Isso vai ser uma mesa, eu acredito que vai estar a Renata Moreira junto comigo nessa mesa, a Luísa Maciel e tem mais uma colega que vai estar nessa mesa. Eu estou participando de 3 mesas e uma fala oral. Então, tem vários colegas que estão participando junto. E esse foi um dos temas que vão ser apresentados lá. Então, Leandro, esse congresso é o congresso da FBTC, Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, que vai acontecer no Rio Grande do Norte em abril. Então, o SEB vai estar com stand lá, a gente vai participar em mesas, com falas, com apresentação, enfim. Aí vai ser lá Rio Grande do Norte e nós estaremos lá, tá? Ok, pelo que eu estou vendo, tá tranquilo? De dúvida? Andréia, para publicar esses trabalhos, precisa ter contato com a universidade ou é pesquisas com dados da clínica? Então, normalmente eles pedem para que a gente apresente sabe aquele resumo de artigo científico que a gente vê nos artigos científicos? A gente precisa entregar um resumo daquele com as referências, com sumário, palavras-chave, introdução, conclusão e alguns dados científicos. Eles pedem um resumo daquele, a gente apresenta e precisa ter mestrado para formar a banca, a mesa, tá? Então, eles solicitam que tenha mestrado. Uma das minhas falas vai ser exatamente a pesquisa que eu estou desenvolvendo no mestrado, que fala sobre interações negativas com casais durante a pandemia. Por que tanta gente divorciou? Né? Porque as interações negativas aumentaram e as interações positivas diminuíram. E o que é que a gente faz diante disso? Então, a minha pesquisa fala sobre isso. Vocês não têm nenhuma dúvida sobre pacientes evitativos? Então, bora lá. A Tatiane colocou, estarei lá no congresso. Tatiane também é nossa aluna de mentoria, né? Bombástica. Tá aqui também. Muito, o SEB está formando como é que chama, gente? Uma caravana, né? Para ir para o Rio Grande do Norte lá. Estão combinando até o hotel que vai ficar para ficar todo mundo junto. Olha só. O Leandro colocou, estou ansioso para o próximo ponto. Então é isso, pessoal. A Caverna do Dragão. É séria a situação, Tati. Mas, gente, muito obrigada a todo mundo que está aqui, pela participação de vocês, pela disposição, por estarem aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar no privado. Eu dou esse acesso. Os meus alunos de mentoria sabem que eu respondo, eles me mandam áudios de casos, enfim, eu sempre gosto de dar muita assistência. Contem comigo. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo, tá bom? Tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus, e eu vou compartilhar os slides no grupo com vocês. Terça-feira da próxima semana a gente se encontra aqui novamente, tá? Beijo. Tchau.